Casado com Daniele e pai de uma garotinha chamada Lana. Nós vamos conversar com Dilan Dantas, paulistano, mas de coração, e hoje luta por Sorocaba, é isso? Exatamente. Júnior Mosco, um prazer estar contigo. Boa noite para todos que vai nos acompanhar, assistir posteriormente. Que tenhamos uma excelente noite. E é isso. Hoje eu posso dizer que eu sou sorocabano também, porque ganhei o título de cidadão sorocabano, então sou paulistano e também sorocabano. Amo Sorocaba. Apoio Cultural Companhia de Viagens Júnior Mosco. Você quer viajar? É com a Companhia de Viagens Júnior Mosco, que leva você a lugares inusitados. Companhia de Viagens Júnior Mosco. Trabalha formado em administração de empresa e tem habilidade no comércio exterior, ou seja, tem uma visão, digamos assim, privilegiada para poder exercer e comandar o trabalho que você vem executando. É importante também a gente sempre explicar isso para a população, porque quem executa não são os vereadores. Os vereadores podem destinar verbas, podem multar, mas se a prefeitura não executar, como diz, morre na praia. Morre na praia, exatamente. O vereador, as suas duas principais funções. Fiscalizar o executivo. Na verdade, o vereador ele é um fiscal do prefeito, ele é um fiscal dos secretários. Ele fiscaliza atos do Poder Executivo e volta a questões do orçamento. Então, ele também fiscaliza o orçamento. Por conseguinte, ele é um legislador. Então, ele cria leis, ele propõe leis, ele debate leis, ele participa de comissões, são várias áreas que tem as comissões na Câmara. E outro aspecto importante do vereador é que ele é um parlamentar. Ele tem a proeminência de parlar, ou seja, falar. Então ele debate ideias, ele debate projetos, só que ele não executa. Então ele pode propor muitas ações, ele pode propor muitas ideias, muitos projetos e até leis. Mas quem executa de fato, quem administra a cidade é o Poder Executivo, que é a Prefeitura e as suas secretarias. E convenhamos, Mosco, Sorocaba tem 31 secretarias. É secretaria pra caramba, né? Tem muito serviço na cidade que deveria estar andando, porque é muita gente envolvida nessas secretarias, né? É uma questão que para se pensar. Eu acredito que se eu fosse prefeito da cidade, teria no máximo 8 secretarias. Eu acredito ser o suficiente. Nós íamos reduzir a carga pública, o gasto público com comissionados, não terceirizados, mas a gente poderia trabalhar de uma forma mais eficiente essas secretarias. Porque olha só para concluir, para o cidadão entender o que a gente está falando. Para você solicitar uma lombada hoje, ou um tapa-buraco, um corte de mato, Mosco, muitos recorrem aos vereadores. Não são os vereadores que executam. O que o vereador vai fazer? Ele vai solicitar ao secretário, ele vai solicitar para a secretaria, para o prefeito. Ele é atendido em boa parte dos pedidos, mas não em todos, porque ele não pode obrigar o prefeito ou a prefeitura a fazer. Então, por exemplo, para cada lombada que eu consigo intermediar, na mesma semana surgem mais 10 pedidos. E olha só a quantidade disso. Então, o que o cidadão tem? Ele tem a Casa do Cidadão, uma em cada grande bairro, Casa do Cidadão. A administração da Casa do Cidadão é terceirizada. Olha quanta gente envolvida para solicitar o tapa-buraco e o serviço público. As Casas do Cidadão, o setor de protocolo. É uma teia, né? Olha só quanta coisa. O setor de protocolo na prefeitura, você tem um no térreo, tem um no segundo andar. Então, você tem 2 setores ali de protocolo que você pode protocolar ofício. Eu não estou dizendo nem os canais eletrônicos, e-mail, o WhatsApp das secretarias. Você tem a ouvidoria, tem o ouvidor geral e tudo isso tem funcionários. Além disso, o que mais você tem? Você tem a própria secretaria. Assim como o vereador atende o povo, a população, o secretário também deve fazer isso. É função dele atender a população. E ele só precisa de um voto, que é o voto do prefeito que coloca ele lá. É a escolha do prefeito, o prefeito que nomeia um secretário. Então você tem Casas do Cidadão, você tem ouvidoria, você tem os setores de protocolo e ainda você tem as próprias secretarias para solicitar um serviço. Se nós considerarmos os funcionários concursados públicos, os comissionados e os terceirizados que estão envolvidos para tapar o buraco, fazer a roçagem, colocar a lombada, olha quanta gente assalariada no poder público para um munícipe, às vezes, solicitar a troca de uma lâmpada e a prefeitura levar 6 meses para fazer. Então, aí você é brincadeira, assim, né? Os vereadores têm
tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Como que fica a fiscalização quando a gente vê uma teia grande assim? É grande. Né? 2 aqui, que atende 3 aqui, que atende 5 aqui. Quando chega, talvez tenha 20 para tampar um buraco. E o buraco não é E o tapado. buraco não é tapado, exatamente. Essa é uma questão que nós temos que lidar. O problema é que, para o bom funcionamento da democracia, os poderes, de verdade, vamos entender isso com expansão da consciência. Os poderes, eles não têm que ser totalmente harmoniosos. Nós temos 3 poderes no Brasil, de uma forma geral, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Olhando para o lado de Sorocaba, nós temos quem representa o executivo é a prefeitura. Quem representa o legislativo é a Câmara dos Vereadores. Se os poderes eles estão totalmente harmoniosos, é um problema para a população. Porque em toda... Eu não vou nem falar negociata, porque em todo negócio, em todo acordo, vou melhor dizendo, em todo acordo, a população nunca é convidada a participar. Em todo acordo político, você encontra agentes dos poderes representativos que fazem ali os seus negócios. Agora, se os poderes eles não estão totalmente em harmonia, significa que a Câmara está exercendo o seu papel de fiscalizar o Executivo. O Executivo está exercendo o seu papel de não só querer vereador da base. Tem vereador que se torna um funcionário do prefeito. Ele vira um solicitante de lombada, por exemplo, que não é nem a função dele. Então ele esquece de legislar, ele esquece de pautar projetos e principalmente de fiscalizar atos do executivo. Esse é um problema, esse é um grande problema. Em contrapartida, se o vereador eu visito alguns bairros, na verdade eu visito todos os bairros, alguns municípios falam, poxa, eu solicitei para o vereador a troca de lâmpada e na mesma semana saiu, esse vereador é bom. De repente, aí eu fico olhando, eu falo, pô, esse vereador votou aumento de imposto lá. Ele é julgado por uma coisa que não é serviço dele, que conseguiu a lombada, mas ele não é acompanhado para ver o que ele faz na Câmara, que é a função dele. Ninguém sabe dizer quantas comissões ele participa, quais são os pareceres que ele emite nessas comissões. Então, o vereador tem que ser julgado pelo seu papel de legislar, de verear, e não por solicitações, porque vamos combinar o seguinte. Se um vereador consegue facilmente muita troca de lâmpada e muita lombada, ele não fiscaliza o secretário. Se ele é um cara chato que fiscaliza o secretário, ele vai ser boicotado. De repente, esse vereador é um cara que não tem muitos cargos indicados, né, no lado de lá. Isso a população não sabe. Mas o cara que tem, ele consegue alguns serviços mais facilitados. Só que quanto mais ele fica amarrado com o executivo, amarrado com cargo, amarrado com indicação, menos ele vai ser um agente fiscalizador. A população deveria ter essa consciência de que vereador bom é aquele que exerce o seu papel. Por exemplo, pode estar sendo grego o que eu esteja falando aqui, para alguns. A questão é, onde você solicita o pãozinho? Na farmácia ou na padaria? Na padaria. É a mesma coisa, a gente solicitar um serviço da prefeitura, com tudo isso que eu falei, ouvidoria, casas do cidadão, secretarias, 31 secretarias, setor de protocolo, e solicitar ao vereador, não é errado. O vereador ele deve ser um agente intermediário ali para poder intermediar esses trabalhos, mas ele não tem poder de obrigar. Guilherme, como que você vê essa demanda reprimida da saúde, principalmente da saúde de Sorocaba, que está bem reprimida, está uma demanda grande? Na verdade, não chegou, quase que dobrou a fila da saúde desde quando essa gestão assumiu. Não chegou a dobrar exatamente, mas aumentou exponencialmente as filas de exames, cirurgias, consultas com especialistas, exames e cirurgias. A fila de cirurgias sempre foram muito altas. Eu utilizo o SUS hoje. Quando eu era bancário, eu tinha um convênio médico. Eu vi totalmente uma diferença. Eu fui obrigado a contratar um convênio médico para a nossa filha de 6 anos, só para ela. Eu e minha esposa utilizamos o SUS, somos adultos, só que eu tenho os tratamentos a fazer e o SUS não consegue me atender. Por que não consegue atender? Tem N fatores. O primeiro desses fatores é a ineficiência dos gestores públicos. Eu não posso geralmente aqui ficar, eu vou defender privatização? Vou. Mas eu acredito que o poder público, ele tem qualidade, ele tem poder para manter uma gestão eficiente. Basta vontade, basta querer. E eu não estou nem falando de corrupção, de outras coisas, estou falando apenas de eficiência, tá? Mas, se eu não contratasse um convênio para a nossa filha, ela teve uma suspeita de câncer. E graças a Deus não é. Mas ela tem que fazer um ultrassom por mês.
Durante 5 meses, o médico solicitou, passamos no médico particular, porque esse não consegue ir no SUS, especialista fácil. Pediatra não resolve, porque é um caso mais grave e tal. E, 5 meses, um ultrassom por mês para acompanhar a evolução de um caso. Sabe quanto que está demorando para realizar um ultrassom eletivo, ou seja, agendado no SUS aqui em Sorocaba? 2 anos é o que eu estou recebendo da fila. Se a pessoa precisar, ela morre. Como que minha filha ia fazer um por mês, em 5 meses, 5 ultrassons, se está levando 2 anos? Eu fui obrigado a contratar um convênio para ela, né, com dificuldade. A gente está no período, né, de inflação aí, tá aumentando os preços. Você vai no mercado, você vai no outro mês, é outro preço. Então, e eu olho para a população, eu recebo tanta demanda, semanalmente eu recebo muitas pessoas falando, olha, estou no número 5.000 e pouco da fila de consulta com especialista. Ontem eu atendi uma moça, hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Atendi na segunda essa moça, segunda-feira. Ela está há mais de 2 anos na fila para passar com o médico dos ossos, como que é o nome mesmo? Ortopedista. Cara, eu confesso, eu chorei por essa moça. Olha, isso que você está colocando, a gente começa a pensar, né, é lógico que não é um problema específico do executivo, mas é uma maneira de se pensar. Só encerrando na saúde, a questão assim, eu estou com o povo de Sorocaba, eu sou o vereador que mais fiscaliza, que mais toca no assunto a respeito da saúde desde 2021, porque eu atendo as pessoas e eu tenho vergonha, olha só, que fique registrado. Como um político, um agente, um servidor público, um agente público, eu tenho vergonha de atender o munícipe e falar, vereador, eu não aguento mais, eu estou há 2 anos aguardando para realizar uma consulta com um especialista, ou estou há 2 anos para realizar um exame de imagem. Eu não estou nem falando de cirurgia. Semana retrasada, eu visitei... Uma infecção, a pessoa... meu Deus. A urgência, quando é urgência, você tem os PHs, a urgência você ainda tem um atendimento, você também entra numa lista de espera de urgência, mas, por exemplo, se você quebra a perna, você quebrou o fêmur, você pode levar 1 semana, 10 dias, ficar ali no regional, ali parado, mas você vai fazer cirurgia, não vai passar de... Tem casos que já deu 1 semana de espera que nós vimos. Agora, a cirurgia que não é de urgência, você fica anos para fazer. É diferente. E tem urgência que também é eletiva, ou seja, é urgente o caso, mas ele passa por um agendamento. Ele não está internado aguardando a cirurgia, ele está em casa aguardando o chamado para a cirurgia. Então, eu atendo essas pessoas e falo, poxa vida, quem acessar o site da Câmara vai ver de 2021 para cá quantos requerimentos eu tenho nesse caso. Requerimentos de informação é a principal ferramenta de fiscalização de um parlamentar, de um vereador. Quantas ações, quantos debates eu tive na Câmara falando desse assunto. Não é porque é momento de campanha, de política não, mas é um momento que pontualmente, é uma questão que pontualmente nós tocamos desde 2021, todo mês nós abordamos essa questão. E uma coisa que me deixa profundamente triste, não falta recursos, não falta dinheiro. O poder público ele é rico, ele é multimilionário, é muito dinheiro. O Sorocaba recebeu quase 5,5 bilhões de impostos. Nós estamos falando de impostos que vão na casa de quase 6 bilhões com B de bola. O que falta é eficiência, é boa vontade, de verdade. É boa vontade e eficiência daqueles que administram a cidade. Falta se colocar no lugar do próximo. Mais do que o espaço artístico e muitas outras novidades que a gente vem trazendo, apresentamos a Faça Arte, uma escola de teatro onde são realizadas diariamente aulas de interpretação, teatro, dança e música, além de apresentações teatrais. Os atores passam por uma preparação e uma seleção de elenco, e quando preparados, são colocados para realizar trabalhos na TV, propagandas, outdoors e outros meios artísticos. E vários atores fizeram as pessoas estudarem teatro aqui. Ver os atores se apresentando nos palcos representa muito mais do que somente manifestações artísticas. Representa a realização de um sonho pessoal. O diretor e proprietário da escola Júnior Mosco tem mais de 40 anos nos meios artísticos. E hoje ele encaminha outros artistas a conquistarem os palcos da vida. Entendeu? Consegue explicar? É inexperiência, é má vontade, são pessoas erradas que não conseguem
não são pessoas técnicas? Por que acontece? Porque É uma assim, somatória. veja bem, É uma somatória. quando a gente fala até do próximo, muitas vezes a gente não, mesmo que a gente se coloque no lugar do outro, a gente não consegue entender a dor de ver um pai falecendo, Sim. de uma mãe falecendo, de um filho falecendo. Porque a gente vê, a gente compadece, mas não é com a gente. Não é com a gente. E como é que esses governantes veem e está tudo ok? Eu vou falar por mim, para não criar polêmica aqui. Primeiro ponto, recursos não faltam. O que está acontecendo, eu não sei. Recursos não faltam. Eu sei que é uma somatória de tudo. É uma somatória enorme. Às vezes você tem... Eu vou citar um dos problemas. Eu não vou entrar em debate aqui de falar de corrupção, disso e daquilo. Um aparelho mais ou menos ali comum na casa, na época, quando nós vimos, 2 milhões e pouco. Um aparelho comum. Na época eu falei, poxa vida, é só eu chegar em meia dúzia de deputados e pedir uma emenda para eles, para o hospital poder ter. Depois intermediar para ter o contrato com a prefeitura para realizar exames. Só que a gente vem trabalhando, vem estudando e vem aprendendo, e o problema não é falta de equipamentos em Sorocaba. O problema é o repasse, o X custo versus equipamento versus a quantidade de exames a serem feitos. Se você atingir um certo nível de exames a serem feitos no mês, a verba X, para isso, ela acaba. Então, você tem que esperar virar um mês para poder realizar os exames de novo. Tem questões que não adianta fazer um mutirão porque não dá. Então, olha só, o problema na saúde, uma hora é falta de equipamento, uma hora não é. Uma hora é falta de mão de obra, ou seja qualificada, ou seja de serviço mesmo, já explico como. Outra hora não é. Outra hora é falta de recursos, outra hora não é, porque são muitas especialidades. Uma hora sobra recurso numa área, falta na outra. Uma hora tem equipamento de sobra para uma área, outra hora falta na outra. Então não é só você encaminhar equipamentos, porque às vezes você olha a ambulância. Às vezes você encaminha diversas ambulâncias para o SAMU, para a Secretaria da Saúde, e às vezes falta motorista. Aí tem que fazer um contrato emergencial para ter motoristas e etc. Então, a gente tem que estudar pontualmente cada caso para saber onde é equipamento, onde é mão de obra, onde falta recurso. É apoio político, aí você consegue sanar um problema. Então, o problema da saúde não é fácil mesmo de resolver, porque o Estado ele é muito burocrático. E você sabia, uma vez eu conversei com o médico, eu falei, poxa vida, né? Tem isso e isso, às vezes falta funcionário público, às vezes não, e aí? E esse médico, ele falou para mim, Dylan, tem momento que não falta médico, funcionário público. Tem casos que sim. Mas você sabia que no consultório particular tem médico que faz em 1 hora 7 ultrassons? No poder público, quando ele faz muito, em 1 hora ele faz 3. Quando ele faz muito. Eu falei, entendi. Então você tem mão de obra, material, equipamentos e verba. E não necessariamente é o mesmo problema para cada situação. Complexo, né? Talvez esses médicos da rede pública, por estar assegurado por ser um funcionário público, uma estabilidade, talvez fique mais moroso tudo também. Porque é difícil, em todas as áreas, né? Porque às vezes em todas as áreas. Para ter uma estabilidade, mas quando você vê isso também, a gente vê tanto na educação como na saúde. E você percebe que fica ali e não executa. Porque quando a gente fala de saúde, né, de criança, de idosos, é muito delicado e a gente tem visto muita gente, né? Não é escasso, é uma coisa grande. Então, como é que é pensar nesses idosos? Como é que é pensar nessas crianças, né? A gente ainda se vira, né? Mas a pessoa idosa e a criança não se vira. A pessoa idosa e a criança não, exatamente. Falando em pessoas, como que você vê essa questão também das filas nas creches? Como que a gente poderia pensar um mecanismo para poder resolver? Tem uma forma boa de resolver a situação. Tem uma forma boa. Parceria público-privada. O poder público ele não atua da mesma forma do que uma organização privada. As licitações são burocráticas, a concorrência é burocrática. Às vezes surgem cartéis de empresas para vencer uma licitação. Às vezes alguém quer dar um jeitinho numa licitação, é complicado. Em empresas privadas podem ocorrer isso, Mosco? Pode. Só que aí que está, o cara atua como dono do negócio. Ele tem a barganha para ele negociar o preço, para ele negociar o contrato, para ele rever o contrato. É muito mais fácil do que no poder público. O poder público é muito engessado. Exemplo,
Olha aquela obra do monotrilho em São Paulo. Aquela obra é do governo do estado. O Tarcísio agora ele conseguiu um novo contrato, né, o governador Tarcísio, mas tem um monotrilho ali rente ao Rio Pinheiros. A empresa anterior que venceu a licitação não conseguiu entregar a obra, faliu. E quem continua a obra? Só que não poderia, o estado não podia contratar outra empresa para dar sequência na obra, porque tem questões judicializadas com a empresa anterior. Gente, isso é muito burocrático. O Estado, ele precisa funcionar, e para ele funcionar, a burocracia tem que ser menor. Então, aqui em Sorocaba, a parceria público-privada ia ajudar muito, e eu defendo, eu tive um projeto que nós discutimos na Câmara, embora eu não possa tocar ele, porque eu não administro a cidade, eu não sou prefeito, eu sou vereador, mas aquele que concedia o voucher da saúde e o voucher da educação. Coisa maravilhosa. Olha um estudo que nós fizemos, o custo para o Estado sairia menor, eu explico como funcionaria o voucher, o custo para o Estado sairia menor, não haveriam filas na saúde, nem para consulta, nem para exame, nem cirurgia. E seria vantajoso também para a empresa que estava administrando a unidade de saúde. Como? Vamos pensar, Sorocaba tem 40 UBSs. Você privatiza com concorrência, não terceiriza, privatiza, com concorrência. 10 para essa empresa, 15 para essa, 8 para essa. E elas vão ganhar por produção. Eu trabalhei no Santa Lucinda, então Santa Lucinda atende o SUS para gestante, né, de alguns bairros só. O SUS, ele atua como agente fiscal, um auditor fiscal. Quando fecha o mês, a gente enviava, né, eu trabalhei lá, enviava os contratos para o SUS, um auditor fiscal carimbava e o Estado fazia o pagamento para o Santa Lucinda, que não é um hospital público. É filantrópico, mas é privado, é particular, né? E recebia por atender o SUS. Por isso que funciona. E recebia por atender o SUS. Imagine se essa oferta fosse 100% na saúde. Olha que coisa maravilhosa. O SUS ele atuaria como um auditor fiscal, o serviço, entre aspas, continuaria gratuito para a população não ia pagar nada. Eu digo entre aspas porque nós pagamos impostos, nós financiamos o SUS. Você que está filmando, nós pagamos impostos. Imagine o SUS... Pra caramba, ô louco, vixe. Imagine o SUS... ele não arcando com funcionalismo público, não arcando com manutenção predial, com administração, isso tudo com a empresa privada. Ele arcando só com o quê? Pagando o exame, pagando a consulta e pagando a cirurgia. Convênio para todo mundo, irmão. Todo mundo vai ser atendido, não vai ter fila. Sabe por quê? Porque, exemplo, as 40 UBSs com concorrência. O cara foi na UBS do bairro, ele foi mal atendido, ele vai na outra. Quem vai ganhar pelo atendimento com ele vai ser aquela UBS. Então, a competitividade, a concorrência, ela gera eficiência e excelência. Eu sou um administrador de empresas. Essa excelência só é produzida quando há concorrência. Se você tirar a concorrência do negócio e criar monopólios e oligopólios, você mata. É por isso que o Estado não pode deter o monopólio dos serviços públicos. Imagine, e você sabia que se o Estado pagasse só a consulta, a cirurgia, o exame, sairia muito mais barato para o próprio Estado do que administrar o funcionalismo público, a administração predial, serviços terceirizados, manutenção, limpeza, que é tudo terceirizado? Sairia mais barato para o Estado, sairia melhor para o cidadão, porque ele seria atendido. Por que ele seria atendido? Qual é a garantia que ele vai ser atendido, Mosco? A garantia dele ser atendido é de que a empresa que atendeu vai receber por aquilo. Tem que atender, tem que finalizar o atendimento. Sabe o que o dono da UBS ia fazer? Se ele está vendo que ele não consegue atender a demanda e a demanda está crescendo, sabe o que ele vai fazer? Aumentar o prédio, comprar a casa do lado para aumentar a UBS, contratar mais funcionários. O SUS faz isso? O SUS faz isso? O Estado faz isso? Não. O Estado não consegue gerir. O Estado ele se torna totalitário, por isso ele não consegue gerir. Então, imagine o dono da UBS, olha, eu vou atender mais, porque quanto mais exame eu fizer, mais consulta eu fizer aqui, eu vou receber mais. Esse é o lucro. Capitalismo puro. A solução para os problemas do capitalismo é mais capitalismo e não menos. A solução para os problemas da sociedade é liberdade, liberdade com concorrência. Outra questão é serviço diferenciado. No capitalismo, num Estado livre, capitalismo é liberdade. No Estado livre, o dono do negócio ele vai poder oferecer um serviço diferenciado. Exemplo, essa caneca aqui, ó, Júnior Mosco, ela é marrom e bege, né? Aí você bota uma rosa, uma azul. O cliente ele vai escolher a rosa ou azul. De repente você cria uma outra que tem luzinha. Esse serviço aqui o Estado garante
que é a sua consulta, a sua cirurgia, o seu exame. E você vai ficar num quarto de internação com 3 outros pacientes, enfermaria, é o que o Estado paga. Se você quiser ficar num quarto sozinho, com uma TV desse tamanho, você paga por aquilo. É opção sua. Não quer, o Estado paga, te dá a saúde. Ah, eu quero um serviço diferencializado, eu quero a caneca que tem luzinha. Para que vai servir uma caneca com luzinha, eu não sei. Mas tem gente que quer. Tem gente que tem condição de pagar e tem gente que vai querer. Né? Então, o dono do negócio, o dono da UBS, ele vai poder oferecer o serviço para o SUS e um serviço diferenciado para aquele que quer pagar mais por aquilo. É igual a escola. Se você privatizasse todas as escolas e o Estado pagasse um voucher para todos os alunos estudar em todas as escolas, não ia faltar vaga em creche. Porque olha quantas novas escolas iam surgir para atender, para receber do Estado. Então o voucher seria assim, cada indivíduo, o Estado bancaria, tanto na saúde Isso. como na educação. Parece que para leigos, para quem não faz um estudo sério, não estou falando de política, estou falando de estudo sério, estou falando de gestão. Para quem não estuda, né? Para quem não estuda, né? Porque se criar um embate político, aí vão xingar, jogar tomate, e não é isso, a gente quer resolver o problema. Aquele que discute tanto, geralmente ele não quer resolver o problema, ele quer surfar no problema, porque tendo problema ele sempre vai ter discussão. Eu sou um cara que gosta de resolver problema. Olha só. Com consciência. Com consciência. Com consciência. Mas por que quando você fala de privatização é muito difícil de lidar no Brasil? Por causa do funcionalismo público. Esse tipo de funcionalismo público, você sabia que só existe no Brasil? De você não poder dispensar uma pessoa? Vitalício? Gente, isso é irreal. Isso mina qualquer atividade de competição, de talento. Você tem que continuar ali, né? Claro. Às vezes eu fico... Você quebra a meritocracia ao meio. Às vezes eu fico vendo, dependendo dos órgãos públicos, uma pessoa está de licença, que tem outro que está no lugar, que também entra, às vezes, para aquele mesmo cargo tem 3, 4 pessoas. Então você fica tentando entender como que funciona essa máquina, né? Como que funciona a máquina, exatamente. Ó, quando você tem dificuldade para mandar embora, você também vai criar dificuldade para contratar. Você sabia que nós conseguiríamos acabar com o problema do desemprego no Brasil em menos de um ano? Isso é utopia. É utopia. Mas conseguiria. Por quê? Se você pega a CLT e fala, não tem mais CLT hoje. Nossa, ai meu Deus, joga tomate nesse cara, não tem CLT, você quer acabar com a CLT? Não. Nos Estados Unidos não existe CLT e todo mundo quer ir para lá. Nos Estados Unidos não tem férias. É tudo negociado com o patrão. Mas por que todo mundo tem férias? Por que todo mundo tem mais salários, tem participação nos lucros? Porque o desemprego lá está abaixo de 4%. Está 3,5% mais ou menos. Eu não sei agora se teve algum ajuste, mas abaixo de 4% você pode dizer que não há desemprego numa nação. Por que não tem desemprego? Porque a empresa pode contratar hoje e mandar embora a qualquer momento. Vou dar mais um exemplo para a população. No mesmo dia. No mesmo dia. Mas isso é bom para o trabalhador, isso não é ruim, porque nunca vai faltar emprego. Olha só. Você sabia que se o MEI... Por que o MEI não quer ser CLT? Porque ele ganha mais como MEI. Se você contratar um câmera aqui como MEI, ele vai ganhar mais do que se ele for registrado. Porque esse negócio de 13º, de CLT, é para inglês ver. Aquilo que você receberia no final do ano como um 13º salário, o patrão ele deixa de te dar mensalmente para depois te dar de uma vez ou parcelado lá na frente. Porque é igual quando o atual governo... Você vai pagar o imposto daquilo também. Claro. Exatamente. Dylan, estamos terminando. Dylan, muito obrigado. Obrigado, moço. Foi ótimo. Acho que a gente tem assunto para fazer, olha... Eu gosto de falar, cara. É isso. Da gente, espero que vocês tenham bacana. gostado e continuem nos acompanhando, tanto na TV como nas redes sociais. Realização: Associação Fazendo Arte.